No vídeo passado, nós vimos as definições simples sobre o que é superávit e o que é déficit. Nesse vídeo, nós vamos ver como o governo reage a um déficit. Mas apesar de eu também tentar fazer uma definição simples, eu também vou mostrar para vocês agora um grande risco de corrupção que existe dentro do sistema, a partir da geração de déficit, muitas vezes proposital. Atenção! Como foi definido anteriormente, a situação aqui de déficit é quando as despesas são maiores do que a receita. Aí você tem aqui essa parte que simboliza o seu déficit, que é um número qualquer, digamos que seja 3 mil, como nós falamos no vídeo anterior. Só que o governo não pode ficar devendo isso, porque ele deixar de pagar significa o quê? Calote. E o governo não pode dar calote porque perde a credibilidade, enfim, acontece um monte de coisa negativa. O que o governo faz então? Ele vai resolver da seguinte maneira: ele vai pegar um empréstimo. Qual o valor do empréstimo? Justamente, normalmente, no tamanho do déficit que ele gerou, que ele fez. Até aí tudo bem? Então é o seguinte, vai pegar o empréstimo e vai colocar lá. A questão é, o empréstimo ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de juros. E aí, daqui para frente, nesse primeiro momento, o governo resolve, digamos, nesse mês ele pega um empréstimo, ou nesse ano, sei lá, ele pega um empréstimo para solucionar do ano todo. Então, nesse momento ele resolve. O problema é que depois ele vai ter que pagar isso. E isso são contas, são despesas que ele joga lá para frente. Um exemplo bom de pegar esses empréstimos aqui são, por exemplo, as emissões de título. O governo emite título e aí o pessoal vai lá e compra aquele título. E aí ficamos na seguinte configuração. Você tem aqui as receitas e as despesas e o empréstimo aqui no meio. O empréstimo ele vem aqui com juros em cima. No primeiro momento, o empréstimo conta aqui como receita, só que essa receita também acaba. E aí ficam o quê? Os juros da dívida desse empréstimo aqui e também, claro, logicamente, o próprio empréstimo, que vai precisar ser pago, correto? O empréstimo no primeiro momento ele é receita, mas depois ele vira também despesa, ele vai precisar ser pago. A situação agora é receitas menos despesas é igual a zero. Ele pegou a grana emprestado. Só que para o futuro você aumentou agora as suas despesas com juros e pagamentos de dívida. E aqui começa o bolo do problema de diversos países no mundo, entre eles o Brasil. É que é o seguinte, será que, por exemplo, a diminuição de receitas ou o aumento das despesas foi feito de forma proposital? Muitas vezes acontece isso. A corrupção pode nascer aqui. E é uma corrupção, digamos assim, dos banqueiros aí, né? O pessoal que participa, a galera que tem muita grana. Porque quem empresta dinheiro para o governo? Só gente que tem muita grana. Não é qualquer empresáriozinho que empresta grana para o governo. Ou seja, que compra título do governo. São os grandes bancos, os grandes investidores, o pessoal que tem muita grana para emprestar, a nível de bilhões de dólares. E aí o que acontece? Em sites independentes como esse aqui, do auditoriacidadã.org.br, você vai ver como é composta a dívida pública brasileira, que é justamente essa dívida, esse déficit aí que nós vimos agora há pouco. Então você tem duas partes dela. A primeira são aqueles gastos que eu falei para você lá, que eu defino como investimento, que está aqui, por exemplo, Previdência Social, Saúde, Trabalho, Educação, transferência a estados e municípios, tudo isso aqui é a dívida, são as despesas do governo. E do outro lado, juros e amortizações da dívida. Aqui estão os percentuais. O problema nasce aqui pelo seguinte, infelizmente, a gente não tem o controle de quem é que está lucrando com essas dívidas aqui. Qual a suspeita que existe, e muitas vezes é confirmada? Que o próprio governo, interessado em corrupção e esse processo todo, ele gere artificialmente um gasto maior. Lembre de alguma coisa aí que está acontecendo no governo atual. Ele vai gerando, ele vai estourando o gasto, vai economizando nessa parte aqui, mas a outra parte aqui ele deixa livre. Quando tem esse comportamento, pessoal, é muito suspeito. É extremamente suspeito. Justamente esse comportamento é o que está sendo proposto pela PEC 241 aí do governo atual do Michel Temer. Nós estamos em 2016, esse vídeo vai ficar por muito tempo aqui. Mas é um bom exemplo
de um comportamento suspeito sobre a forma de economizar dinheiro. Em vez de tentar fazer uma auditoria, ou seja, pesquisar do que é feito essa dívida de fato, o governo faz o quê? Congela outra parte, que isso aqui é o povo, e essa aqui ele deixa livre. E aqui está a raiz de quase todo o problema no Brasil de corrupção. Existe uma suspeita, por exemplo, que é o seguinte: será que esse pessoal dessa dívida, na verdade, não são amigos de gente do governo que agora está lucrando muito porque o governo paga muito juro em cima dessa dívida? Muitas vezes, como esse site aqui está dizendo, são juros que eles pagam de mais de 20%. Então, é um negócio extremamente lucrativo para alguns governos gerar déficit. Entende? Eu vou deixar o link do vídeo anterior com a definição e também o link desse site aqui, que é para que vocês possam pesquisar e estudar um pouco mais sobre isso. Repito, boa parte das notícias comentadas pelo nosso canal são baseadas em política e economia. E sem esses conceitos aqui, fica difícil você acompanhar o raciocínio de determinadas notícias. Eu tinha falado que eu vou falar sobre a dívida pública brasileira, só que primeiro eu preciso explicar para vocês aqui, repito, de forma simples. Lá na frente eu vou indicar outros vídeos que são mais complexos, que tem uma explicação mais profunda sobre o que é déficit, superávit e tudo mais. Tá certo? Esse foi o vídeo só sobre como o governo reage ao déficit e como e por que a gente deve ficar ligado aí, ficar atento a essas atitudes do governo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Compartilhe e assine o nosso canal para que a gente possa crescer cada vez mais e mais rápido. Abraço!